Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer hoje uma mensagem toda especial, voltada para a vida sentimental, voltada para a família. E eu tenho certeza que vai valer a pena você ficar até o final. Mas antes disso, eu peço para você 3 coisas. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que no final da mensagem nós estaremos orando, buscando a presença de Deus, e eu vou estar consagrando esse pão. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar no nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Atos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo-a sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ananias ouviu estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concordaste para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão. E imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta. E ao sepultar-o junto do seu marido, houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Você vê que a primeira coisa que levou eles a essa situação foi o amor ao dinheiro. Você vê que, por ser uma quantia grande, eles acharam que podiam reter o dinheiro e falar para os apóstolos que ele estava dando ali o dinheiro da propriedade toda, e não estava retendo o dinheiro. Você vê que o amor ao dinheiro levou eles a cometer um pecado gravíssimo, que acabou morrendo rápido. Você vê que tem certos pecados que destrói rapidamente. E esse é um pecado grave. Pecar contra o Espírito Santo de Deus é um pecado que não tem perdão. E você vê que esse pecado que eles cometeram levaram eles a se destruir rapidamente. Mas tudo começou no amor ao dinheiro. E depois veio o que? Um engano. Você vê que o diabo enganou. Planejou. Você vê que a pessoa, quando peca, muitas das vezes ela planeja. Ela está pecando consciente. Ela está querendo aquilo. Não foi algo que foi obrigado. Ela não foi obrigada a pecar.
ela decidiu pecar. E aqui Ananias e Safira decidiram pecar. Outra coisa que aconteceu aqui foi um engano. Você vê que eles tentaram enganar. Tentaram enganar e acabaram o quê? Sofrendo, pagando com a própria vida. Você vê que primeiro foi Ananias e depois Safira concordou. Porque, por exemplo, naquela época era uma sociedade muito preconceituosa contra a mulher. Você vê que Ananias poderia ter obrigado Safira a ter mentido. Mas você vê que Deus, ele é tão justo que fez o apóstolo Pedro perguntar para ela. E ela insistiu no engano, na mentira. Você vê que quando a pessoa insiste no pecado, na mentira, pode ter certeza, as consequências são sérias. Você vê, a Bíblia não fala de quem teve essa ideia maldita primeiro, se foi Ananias e foi Safira. Porque, por exemplo, um dos dois, por exemplo, vamos supor que foi Ananias que teve essa ideia. O que Safira tinha que fazer? Não, eu não concordo, eu não aceito. Eu não vou me submeter a isso. Você que é casado, e se o seu marido quer te levar a fazer coisa errada, você não aceita. Você exige o seu direito. Não, eu não vou fazer isso. Se quiser fazer, faz sozinho, porque eu não vou ser conivente. Então, nós não podemos aceitar o que é errado. Nós não podemos aceitar a maldição. A Bíblia fala dos dados inflamáveis do maligno. E o que são esses dados? São os maus pensamentos. Você vê, eles venderam a propriedade. A gente não sabe se esse desejo foi antes de vender ou depois que vendeu a propriedade. Talvez antes de vender, ele já estava planejando em enganar. Mas a gente não pode afirmar isso, porque a Bíblia não fala isso. Mas se foi antes ou foi depois, não importa. O que importa é que os maus pensamentos veio. O engano veio. Mas eles não rejeitaram. Eles aceitaram no coração e sofreram, e perderam, pagaram com a sua própria vida. Você vê que Ananias e Safira ficaram com pena de dar a grande quantia de dinheiro. E aí eles reteve uma parte. Você vê, tem gente que vende alguma coisa e ela não dá o dízimo porque é muito dinheiro. E aí a pessoa fica com pena de dar na igreja, fica de dar na obra de Deus. Por quê? Porque ela fica de olho no dinheiro. Porque a pessoa começa a pecar. Você vê, o primeiro pecado foi o amor ao dinheiro. E aí foi aumentando gradativamente. E a pessoa que começa a pecar, ela não sabe onde vai parar. Mas uma coisa eu tenho certeza: o final vai ser destruição. A pessoa que se entrega ao pecado, a pessoa que se entrega à destruição. Você vê que a pessoa, o fim dela é sofrer. Você vê que se a pessoa soubesse aonde terminaria a vida de pecado que ela leva, pode ter certeza, ela não pecaria. Eu aqui separei 3 coisas, 3 formas que o diabo usou para destruir Ananias e Safira. A primeira forma foi o amor ao dinheiro. A segunda foi um engano na mente. E a terceira foi a mentira nas palavras. E o pior,
mentiram para o Espírito Santo de Deus. Então, você vê que foi uma coisa gradativa. Foi uma coisa que foi crescendo dentro deles. E nós, quando detectarmos algum sinal de iniquidade, algum sinal de pecado, a gente tem que parar, a gente tem que paralisar isso. Porque senão vai aumentar e vai piorar. Então, temos que lutar contra isso. E outra coisa também é que Ananias e Safira aparentou ser espiritual. Estava mostrando para os apóstolos, para a igreja, que estava dando o dinheiro todo da propriedade e não estava enganando. Então queria aparentar para a igreja. A pessoa quer aparentar ser espiritual. Sai fora disso, seja verdadeiro. Você vê que muitas das vezes a pessoa quer aparentar para o pastor que ela está num nível superior de muita gente da igreja. Não aceite isso não. Não aceite isso não, porque isso vai levar à destruição. E sem contar também que alguns casais querem aparentar que estão bem, mas na realidade está bem coisíssima nenhuma. Você vê que às vezes a pessoa tira foto na internet para aparentar que está bem, tira foto viajando, mas a realidade o pau está comendo dentro de casa, a briga está rolando. E está tentando aparentar para as pessoas que está tudo bem, e na realidade não está. E o que faz isso acontecer é o orgulho. A pessoa é tão orgulhosa e ela acha que está passando desapercebido aos olhos de Deus. Não está não. Não está não. Vai ter uma hora que vai ser descoberto. E pode ter certeza, a Deus ninguém engana. Talvez a pessoa, o filho pode enganar o pai, a mãe, mas a Deus ninguém engana. O marido engana a esposa porque trai ela. Você está enganando a sua esposa, mas a Deus não engana. E vai ter uma hora que a conta vai chegar. E infelizmente, a conta chegou para Ananias e Safira. O texto não fala quanto tempo isso aconteceu. Se demorou anos para que o apóstolo Pedro tinha descoberto esse engano. Mas independente disso, do tempo, a conta chega. E infelizmente eles pagaram com a própria vida. E outra coisa que a gente precisa ressaltar é que eles poderiam dar, por exemplo, a metade do valor da propriedade. E falar para os apóstolos, olha, eu não estou dando tudo, estou dando a metade, toma aqui. Não teria problema nenhum. Ou então eles decidissem, eu não vou dar nada, eu vendi e não vou dar nada. Eles não estariam pecando. Aliás, eles tinham que vender e pelo menos dar o dízimo. É o mínimo que eles tinham que ter feito. Mas eles queriam aparentar, mostrar para as pessoas que eles estavam dando tudo. Porque para você dar tudo na casa de Deus, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Não é qualquer pessoa que vai dar tudo. E outra coisa, ninguém é obrigado a nada. A pessoa, ela dá se ela quiser. A vida com Deus, Deus não obriga ninguém a nada. Temos que dar por amor, porque a gente ama a Deus. Porque Deus só aceita a oferta quando a pessoa dá com amor. Porque se ela dá com má vontade, pode ter certeza, Deus não aceita. Deus não aceita. Lembra da oferta de Abel e de Caim? A oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi o quê? Foi rejeitada. Deus, ele rejeita certas ofertas.
A pessoa está dando por obrigação. Não, Deus não aceita. Deus não se agrada disso. Quando a gente dá a nossa oferta, o nosso dízimo para Deus, a gente tem que dar por amor, porque a gente ama a Deus. Tem que dar por prazer. A gente não pode estar com o coração apegado a dinheiro. E infelizmente tem pessoas dentro das igrejas que tem o coração apegado a dinheiro. Falou em dinheiro, a pessoa muda completamente. Por quê? Porque o coração está no dinheiro. A pessoa ama o dinheiro. Não. E Deus, ele sonda a mente e coração. A Deus ninguém engana. Você vê que Ananias queria enganar. E a palavra de Deus fala, não tenha nada oculto que não venha a ser revelado. E foi revelado. E infelizmente eles pagaram com a própria vida. Por isso não vale a pena viver uma vida de pecado. Viver uma vida de... Porque o salário do pecado é a morte. E olha o que aconteceu com eles. Eu não estou aqui querendo colocar medo em ninguém. Mas eu estou falando a realidade da vida. Porque quem vive uma vida de pecado vai sofrer nessa vida e vai sofrer na eternidade também. Então, acorda, para enquanto há tempo. Porque infelizmente o diabo não está brincando não. Ele tem arrastado multidões para o inferno. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa, eu vou deixar para depois, não é bem assim. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Por exemplo, eu tô lembrando agora de um casal que a esposa saía com o patrão e o marido saía com uma outra mulher. E aí ela frequentava a igreja. Eu não vou falar o nome da igreja, frequentava a igreja. E aí eles tinham uma filha na época. E sabe o que aconteceu? A filha morreu. Nessa época de São Corme, de Corme e Damião, da pessoa lá pegar doce. A mulher indo para a igreja, frequentando a igreja e sabe que isso não agrada a Deus, isso é idolatria. Mas ela mesmo assim foi lá correr atrás de doce com a criança. E aí a criança estava com febre, e aí a febre piorou e a criança morreu. Você vê que o espírito da morte entrou e levou a criança. Por quê? Porque tinha adultério da parte dela e da parte do marido. Você vê que quando o espírito da morte vem, porque houve uma legalidade. Então, se há uma legalidade na sua vida, uma vida de pecado, pare. Você que está ouvindo essa gravação, esse vídeo, pare, pelo amor de Deus. É a sua vida que está em jogo, é a sua felicidade. Lute contra o pecado. Busque em Deus força, que Deus vai te dar força e vai largar esse pecado. Fala com Deus, meu Deus, me dá força para me parar de pecar, me ajuda. Seja sincero a Deus, que Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Vai te dar força e você vai largar esse pecado. Você vai largar essa mentira, esse engano. Não aceite viver na mentira. Se você contou uma mentira para alguém, fale a verdade, peça perdão e fale a verdade. Você é de Deus e não aceite viver na mentira, porque tem consequência. Toda mentira tem a consequência, tem a condenação. Vamos orar agora? Prepare aí, dá um pause na gravação, vai lá pegar um pedacinho de pão que nós iremos falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora.
na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação, meu Deus. E te peço agora, meu Deus, passa com o teu poder e vai arrancando agora toda a maldição, vai arrancando todo o pecado. Meu Deus, arranca toda a mentira, todo o engano, meu Deus. Meu Deus, passa com o teu poder, meu Pai. E arranca agora todo o mal, toda a maldição. Porque o escrito de dívida que estava contra essa pessoa, eu quebro agora toda a legalidade, todo documento espiritual. Eu repreendo agora no nome de Jesus e ordeno, sai. Sai toda a doença, sai todo o mal. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor, eu te peço, meu Deus, que todo o mal da vida dessa pessoa, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço agora, Pai, levante o pão para os céus. Meu Deus, consagra esse pedaço de pão. Que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do teu poder. É o que eu determino no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí. Coma com fé. E creia no milagre no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.